Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Quando me passou esse tema, pastor Jamilson, eu fiquei pensando o que pregar num tema tão palpitante como esse. Aí, pautado nesse texto que traz essa frase, e eles venceram, Apocalipse 12, versículo 11. Diz assim, poderia ficar sentado. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu poder, do seu testemunho. Vou repetir esse texto. E eles venceram, diga, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Curve a cabeça, Pai Celestial, em nome de Jesus. Já cantamos louvores a Ti, entoamos louvores, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. E agora que a palavra de ser ministrada, que Tu venha falar aos nossos corações de maneira poderosa. E que saímos daqui ricamente abençoados e edificados com a Tua palavra. Contamos com a operação gloriosa e a unção do Teu Espírito aos nossos corações. Tem misericórdia desse pregador, Senhor, fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eles venceram. Quem são eles? Diga nós. O texto fala, irmão, da vitória dos santos. Se você ler o contexto, a Bíblia diz que Satanás foi destituído dos céus, mas desceu à terra com grande ira, mas os crentes, nós vencemos pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Quando o pastor me passou esse tema, eu falei, Senhor, o que pregar para essa tão grande expectativa e a esperança da igreja? Diga, nós vencemos, porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Diga, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Essa vitória, quem vence o mundo é a nossa fé. Paulo escreveu assim em Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu sou vencedor. O sangue de Cristo é a garantia que nós temos que vencemos. Quando Jesus disse, irmãos, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele estava querendo dizer o seguinte, ei, fique animado, o mundo já está vencido, tome posse disso. Diga, o mundo está vencido, tome posse, ele venceu por nós, é isso que estava querendo dizer. O mundo tem vencido, eu já venci o mundo pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo me redimiu, está falando do passado. O sangue de Cristo me purifica todos os dias, faz do presente. O sangue de Cristo me justifica quando lá chegarmos, se bem que estamos já aqui justificados pelo sangue do Cordeiro, mas quando lá chegarmos, teremos uma grande surpresa. Não é tão grande surpresa assim, porque está escrito na palavra, as pessoas pregam isso e às vezes não observam. Um dia chegaremos lá, vencedores, amém, irmãos? Vencedores. Pregamos tanto e às vezes não mostramos o texto. Sempre que alguém prega, nós veremos as marcas de Jesus, não é isso? Perguntaremos, Senhor, que marcas são essas em tuas mãos? Ele dirá, são as marcas que fizeram na casa dos meus amigos. Já eu dou a você esse texto, está em Zacarias. Lá veremos. Ele poderia ficar livre dessas marcas, mas deixou lá de forma permanente, como testemunho do seu grande amor. Esse amor que o fez derramar o seu sangue e que nos justifica do passado, nos purifica todos os dias e nos justificará no futuro quando lá chegarmos. Se você não chegar lá com a marca do sangue, seu passaporte vai ser recusado. Diga, eu estou em Cristo. É isso que me garante a vitória. O tempo da justificação é hoje. Eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas quando lá chegarmos, poderemos identificar as grandes marcas que estão nas mãos do Senhor. Vamos ler isso, irmão. Zacarias 13:6. Para não ficar só nas palavras. Zacarias 13:6. Vizinho aí a Mateus, você vai encontrar Malaquias. Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser
que feridas são essas em tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Que grande amor é esse, irmãos? Diga assim: o amor foi derramado. Diga: o amor foi derramado. Diga: o sangue foi derramado. O Espírito Santo foi derramado. Isso alegra o seu coração? Por isso nós vencemos em Cristo Jesus. Essa palavra, nós vencemos, ao que vencer, em Apocalipse, está escrito 7 vezes. O livro do Apocalipse termina com uma grande frase, ou uma grande expressão, sabe, de vitória. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Diga: nós vencemos. E vamos entrar na cidade pelas portas. Nós vencemos não pelos nossos méritos, mas pelo mérito e pelo sangue de Jesus. Aquele que tem falado nos últimos dias, como assim escreveu o escritor aos Hebreus, que nos últimos dias Deus tem falado, não só aos profetas, mas hoje. Há quase 2000 anos atrás, ele disse: hoje Deus tem falado aos nossos corações, através do seu Filho. Ele subiu aos céus, está à destra de Deus, intercede por nós, mas enviou o seu Espírito, que continua testificando e testemunhando da sua palavra. E nessa noite não é diferente. Vocês veem um homem aqui na frente, mas é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Em Hebreus capítulo 1, abra comigo e acompanhe essa leitura, é muito importante, e tem tudo a desse tema. Eles venceram. Capítulo 1 de Hebreus diz assim, irmãos, olha só que coisa tremenda: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Escute só: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Eu quero que você pule lá para o versículo 4. Aí mostra que ele o exaltou nas alturas, em grande majestade, o honrou. Versículo 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome entre eles. Versículo 5: por qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será por filho. O qual dos anjos disse jamais? Diga: jamais. Assenta-te à minha direita. Eu fiquei meditando nessa expressão, pastor Jamilson, missionário Marbene. Eu fiquei meditando: o qual dos anjos disse jamais? Em toda a sua honra e glória que o Senhor tinha, ele merecia muito mais, muito além do que possamos imaginar ou pensar. E Deus o colocou numa posição de destaque. E Deus quer dizer com essa palavra o seguinte: ele jamais disse a nenhum anjo, com todo o poder que os anjos têm, assenta-te à minha direita. Ele não disse a nenhum dos anjos: tu és meu filho, eu sou teu pai. Mas ele disse isso ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O seu filho, o representante legal nos céus, que está à destra de Deus, Jesus Cristo. Diga: filho de Deus. E a mesma honra, assim como Deus o exaltou, essa mesma honra era transferida para a igreja do Senhor. Onde é que está aqui nessa noite a igreja do Senhor? O resplendor da glória de Cristo é refletida pela igreja do Senhor, que está aqui na minha frente. Quando eu soube que ia pregar aqui nessa noite, meu coração sempre fica preocupado, assim, uma preocupação santa, uma expectativa, porque alguém pode dizer: vem aí o pastor Davi, vai cantar, vai pregar, o que será que ele vai dizer, o que vai pregar? Ei, essa expectativa você tem que ter acerca do que o Espírito de Deus precisa entregar nessa noite à sua igreja. Mulheres, crianças, para falar ao nosso coração. Já temos daqui os louvores para falar aos nossos corações. E ele tem falado através de louvores, mas algo me chamou a atenção nesse texto. E eu fiquei meditando, e quanto aos anjos significa: jamais disse nem a um anjo: tu és meu filho. Mas Deus disse a você nessa noite: tu és meu filho. Jamais disse aos anjos: eu sou teu pai, e novamente vocês serão meus filhos. Deus está vendo aqui, irmãos, a representatividade de Deus, de Jesus Cristo como homem, a destra dele que nos representa no céu. Quando Deus olha para Jesus Cristo, ele está vendo você. Eu acho que ninguém ouviu, vou repetir. Quando Deus olha para Jesus, ele está vendo você. É um homem representando no céu.
E você, como igreja do Senhor, é o representante legal, embaixador de Cristo na terra. E tem essa responsabilidade de trazer essa grande e poderosa palavra de Deus. Ele não deu essa honra aos anjos, que são criaturas, que têm a sua hierarquia. Tem os anjos, tem o arcanjo, tem o querubim, tem os serafins, que são poderosos. Os serafins ardem em fogo. O arcanjo é o anjo guerreiro, que batalha e luta por Israel. Os querubins, que são guardiões da majestade de Deus. E um desses querubins foi derrubado do céu, justamente esse que está no capítulo 12 de Apocalipse. E esse querubim tornou-se, nós chamamos de Lúcifer, Satanás, porque quis colocar-se acima de Deus. Colocarei meu trono acima de Deus. E Deus, vendo isso, Deus soprou e criou o arcanjo Miguel, que significa: quem é semelhante ao nosso Deus? E foi o mesmo que expulsou, destruiu da glória e o jogou sobre a terra com grande ira. Mas nós somos vencedores e temos vencido pelo sangue do Cordeiro, e ele não toca na sua igreja, que nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Os anjos em todas as suas escalas de valor são poderosos, estão para nos servirmos. Que coisa tremenda. Quando eu li isso, eles são valorosos e poder, assiste diante de Deus, mas são enviados para ministrar aos filhos de Deus, que eu estou vendo aqui na minha frente nessa noite. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se eu tenho aqui mais ou menos o quê? 60, 70 pessoas? Não sei, vamos contar que tenha 70 pessoas. Se para cada pessoa que tiver um anjo, pelo menos 70 anjos estão aqui nessa noite. E você sabia que esses anjos, com todo valor e poder, eles não têm a revelação que tem a igreja do Senhor? Porque eles não têm Espírito Santo dentro deles, eles são criaturas e que ministram a favor da igreja. E nós, como igreja do Senhor, que temos em nós o poder e a palavra do Espírito Santo, e podemos proferir isso com autoridade, eles param também para ouvir e aprender. Porque a multiforme sabedoria de Deus alcança até os céus, as majestades, os principados, as potestades, os anjos, que também escutam o que Deus está falando à sua igreja. Você sabia que os próprios anjos não conseguem entender esse grande amor que Deus tem para conosco? Porque eu e você somos feitura dele, criados à sua imagem e semelhança. O que tem a ver, pastor, com o tema nós vencemos? Você vai entender. Com toda essa importância sobrenatural que os anjos têm, como eu já disse, mas são ministros que ministram a favor da igreja. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz assim: espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Você é ministrado pelos anjos do Senhor. Mas a eles, a nenhum deles, Deus nunca disse: assenta-te à minha direita. Eles obedecem a Deus em toda a sua grandeza. Os serafins cantam dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, os serafins significa ardentes em chamas, são ardentes, ardem em chamas. Isso me faz lembrar capítulo 6 de Isaías, quando Isaías teve uma grande visão e disse que este que vejo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vou morrer. Olha só, ele era um profeta. Até o capítulo 6 ele dizia: ai de ti, bebum, ai de ti, adulta, prostituta, ai de ti. Quando chegou no capítulo 6 ele disse: ai de mim, que eu estou vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele se sentiu incompetente e incapaz de proferir palavras. Eu sou homem de lábios impuros, assim ele disse. E de repente, quando ele profere essas palavras, partiu um anjo do céu e pegou uma brasa. Eu acho lindo isso. O anjo serafim, que é ardente em fogo, pegou uma tenaz. A tenaz é aquele alicate que você pega a brasa para não se queimar. Ele pega uma brasa abaixo do trono de Deus e voa em direção ao profeta Isaías e queima os seus lábios. Serafins ardentes em fogo não tiveram a coragem de tomar a brasa pela mão, mas com uma tenaz e trouxe para queimar os lábios de Isaías. Mas nem a esses anjos Deus disse: assenta-te à minha direita. Pastor, o que tem a ver a isso? Porque esse assentar à direita são para os vencedores, são para aqueles que venceram. Quem venceu aqui nessa noite? Diga: você é importante para Deus.
Por mais que você não haja isso, não pense nisso, você é importante para Deus, porque você custou o preço do sangue de Jesus. E Lucas, escrevendo ao Atos dos Apóstolos, diz que foste comprado por um bom preço. E esse bom preço, irmãos, ele diz assim, o sangue do próprio Deus. E Deus tem sangue, meus irmãos, eu creio que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse. Esse sangue precioso foi derramado na cruz do Calvário, e através desse sangue, eu e você nos tornamos filhos por adoção. Diga, eu fui adotado por Deus. Eu fui adotado pelo Senhor, e hoje eu tenho, graças a Deus, através do sangue de Jesus, a autoridade de dizer, eu sou filho de Deus. Se alguém disser e perguntar a você só você que tem a verdade? Não, eu não tenho a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o seu sirvo ao Senhor, Ele vive em mim, então eu tenho a verdade que liberta, que é a palavra de Deus que está em você. Tenha a autoridade como igreja de proclamar esse sangue, porque o sangue de Jesus te dá autoridade, te libertou, te redimiu no passado, te purifica todos os dias e te justifica todos os dias. Quando lá chegarmos, seremos justificados pelo sangue do Cordeiro. Ele nunca disse aos anjos, eu fiquei pensando, mas pastor, mas Senhor, por que ele nunca disse aos anjos que os serve dia e noite, vivem numa atmosfera de santidade, mas nunca disse isso aos anjos? Sabe o que eu entendi? Os anjos foram comprados pelo sangue do meu filho, foram comprados com o meu sangue. Jesus não morreu pelos anjos, morreu por nós, morreu por você, morreu por todos nós. Ele nos comprou com o seu próprio sangue, passou o sangue de Deus. Vamos ler lá, isso. Atos capítulo 20, versículo 28 ao 35. Entendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo e para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Diga, sangue de Deus. Que coisa tremenda. Esse sangue foi derramado, e através do derramamento do sangue, nós recebemos o fogo do Espírito. Você sabia que em todo o sacrifício que havia no tempo da lei, todo o sacrifício que era quando era derramado o sangue no altar, era precedido pelo fogo? Quem já leu sobre isso? Todo sacrifício vinha o fogo. Derramava o sangue do animal, vinha o fogo. Um sangue foi derramado no Calvário, digo, o sangue de Jesus. 10 dias depois, desceu o fogo no dia dos Pentecostes e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Pousou sobre cada um deles. Havia uma chama diferente na cabeça dos apóstolos. Você pode imaginar, Pedro, tem um fogo na tua cabeça, na tua também. E o fogo queimava. E numa pregação de, eu creio que não mais que 20 minutos, numa pregação de 20 minutos ou um pouco mais, Pedro declara, olha, o Jesus a quem vós matastes, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Você entendeu o que Pedro disse? O Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e os fez Senhor e Cristo. Quem está sentado hoje à destra de Deus é Senhor e Cristo, e ao mesmo tempo é Filho de Deus, e nos representa e continua orando por nós. Diga, Jesus continua orando por nós. Ele é um mediador por excelência. Por excelência. E foi dada a ele a oportunidade de receber do Senhor essa honra, quando o Senhor disse, assenta-te à minha direita. É o único que tem essa liberdade de sentar à destra de Deus, e está lá e nos representa. Mas Ele está ao mesmo tempo em nosso espírito, através do Espírito Santo, que move o nosso coração, que conduz a nossos lábios a proclamar sua palavra com poder e com autoridade. O sangue de Jesus continua tendo valor, irmãos, por isso nós vencemos. Diga, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Sou justificado, mas pastor, fulano era assim, ciclano era assim. Ei, fulano morreu, é outra criatura. Se alguém disser, mas você no passado, ei, diga a essa pessoa, eu não estou mais no passado, eu estou no presente. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Aquele homem que você conheceu, aquela mulher que você conheceu, morreu. Eu fui morto e estou ressuscitado com Cristo, através do seu sangue. E a Bíblia é muito clara quando diz, ao que vencer. Diga, ao que vencer. Quem já se considera aqui vencedor? Amém, irmãos? Olha só, Apocalipse 3,
versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu repeti até agora várias vezes que Deus nunca permitiu que os anjos se assentassem à sua direita. Não é isso? E nunca disse a esses anjos, tu és meu filho. Nunca disse, eu vou ser o teu pai novamente. Mas ele diz isso para nós, irmãos. Ele diz, vós sois meus filhos. Lá em Hebreus está escrito que quando o Senhor chegar lá no céu e entrar pelas portas com a sua igreja, que eu vejo aqui na minha frente, quando ele entrar lá pelas portas e entrar com o povo santificado, ele vai dizer ao Pai, esses são os filhos que tu me destes. E a Bíblia diz que o Senhor vai cantar louvores. Entoarei louvor. Você pode imaginar a voz de Jesus? Entoarei louvores a ti, Senhor, pelos filhos que tu me desse. Onde estão os filhos nessa noite? Olha para o teu irmão, vê se tem cara de filho de Deus aí. Olha para o teu irmão aí, irmão. Se ele não deu um sorriso até agora, nem para olhar para a sua cara, diga misericórdia. Ei, aos anjos ele não deu essa autoridade ou essa liberdade, mas a eu e a você, a Bíblia responde. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Só uma pessoa ouviu. Vou repetir o texto. Ao que vencer, só para os vencedores, tá? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Irmãos, se nós imaginarmos, se estivéssemos num corpo físico, você imagina a torre de crente sentado junto com Jesus? Você pode imaginar? Eu vou conceder àqueles que vencerem, sente comigo no meu trono. Isso é mérito seu? Não. Jesus nos representa e que vai cantar louvores. Eu não sei que louvor ele vai cantar lá, mas imagino que será uma coisa gloriosa. Você pode ler isso depois lá no capítulo 1 de Hebreus, ele cantando louvores pelos filhos que ele conseguiu conquistar. Pense bem, Jesus em todo o seu ministério, ele chamou 12 discípulos, depois apareceram 70. Dos 70, irmãos, no monte da Ascensão apareceram 500 pessoas curiosas. Curiosas. O que vai acontecer? E Jesus dá a oportunidade que o povo se manifeste. O que você diria, pastor Jamil, se você está vendo hoje aqui Jesus no monte pela última vez, sabendo que ele vai subir aos céus, o que você perguntaria a ele? Sabe o que os homens perguntaram? Quando é que tu vai restaurar Israel? Pensando na terra, irmão. Você que está aqui nessa noite, ei, sai um pouco da terra. Porque estamos aqui falando de uma pessoa que vive no céu e ao mesmo tempo está dentro de você pelo Espírito Santo. Quando disseram isso, Senhor, quando tu vais restaurar Israel? Ele disse, isso não vos compete saber, pertence ao meu Pai. E ele começou a subir, e começou a subir, e começou a subir, e desapareceu entre as nuvens. Enquanto olhavam para cima, apareceram 2 anjos e disseram, varões galileus, por que olhaste para cima? Esse Jesus a quem viste subir, da mesma forma ele há de descer, irá voltar. Ele irá voltar com poder e grande glória. Mas pastor, eu já escuto isso há 50 anos. Ei, se você escuta há 50 anos, ou 53 anos como eu, ou há 40 anos, 30, não sei, o pastor Jamil, se você escuta isso há 50 anos, você é bem-aventurado. São menos 50 anos da volta de Jesus. O tempo está passando, o tempo está curto, irmão. É tempo de se acertar, irmãos. Eu não quero falar nisso, eu não quero nem tocar nisso, mas o mundo caminha de mal a pior. Não espere coisa melhor. Espere coisas piores virão por aí. Mas graças a Deus, que o sangue de Jesus tem guardado a sua igreja. Não somos dignos de honra alguma, mas através de Cristo, Ele justificou o injustificável. Vou repetir o que eu disse. Deus justificou aquele que era injustificável. Eu era injustificável, você era injustificável, mas Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que o seu juízo triunfasse sobre o seu próprio juízo. Que coisa tremenda! A misericórdia de Deus triunfou sobre o seu próprio juízo. Está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 13.
Que coisa! E no Salmo 89, irmãos, eu vi uma coisa tremenda. Salmo 89, versículo 14, diz assim, olha: a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Se nós parássemos aqui nesse versículo, apenas nessa parte A do versículo, que a justiça e o juízo é a base do trono de Deus, estaríamos todos perdidos. Mas se você continuar a ler, diz assim: mas a misericórdia e a verdade vão adiante do seu rosto. Diga: a misericórdia me alcançou. Eita! A misericórdia de Deus, irmão, suplantou o seu próprio juízo. Como é que diz missionário Marbeni? Na justiça, quando você encontra uma brecha, jurisprudência, não é isso? Eu não sei como é que advogado consegue defender um cara que é culpado. Ele consegue encontrar uma brecha na lei e consegue desculpar e às vezes até absolver aquele que é culpado. Nós éramos culpados injustificável e Deus encontrou a justiça para nos justificar. O sangue de Jesus, o seu Filho, que nos faz vencedores. Ele é justo, diga: ele é justo e justificador. Se ele nos salvasse por apenas salvar, ele seria injusto, mas ele foi justificador, usando o seu próprio sangue, usando o seu próprio Filho, que o fez o corpo, preparou o corpo para que fosse sacrificado e na cruz e dissesse: esse é o meu Filho amado, a minha alma nele se compraz, a ele ouvi. O seu Filho amado está falando nessa noite. Você é amado de Deus? Deus encontrou a maneira de nos justificar. Por isso nós somos mais do que vencedores. Muitos irmãos nossos que já partiram, que com o seu sangue brotou semente que chegou até eu e você, foram mortos por servir ao Senhor Jesus, foram martirizados, nunca negou a fé. Você pode imaginar, irmão, por que alguém morreria por alguém que não existe, por alguém que não fez alguma coisa por ele? Ei, irmãos, há um louvor que diz assim: sempre vou lembrar. Quem conhece? Da coragem, da fé, né? Quem sabe? Aí diz assim o texto: eu queria ver. Como é que diz aí, Angelina? A bravura dos crentes em plena arena enfrentando os leões. Você queria ver? Você queria ver? Dos nossos irmãos. Com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim. Irmãos, eu queria ver a bravura dos crentes. Ei, irmão, você pode imaginar você, tem até um filme clássico muito bonito, forte, violento, Covardes, a história da igreja. Crentes lançados na arena, sendo comido por leões. Eu quero ver crente arrochado num dia desse, irmão. Onde a nossa fé for provada de verdade. Hoje está muito fácil ser crente, irmãos. Aqui no Brasil, está fácil ser crente. Está fácil. A nossa luta hoje não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal, os demônios que caem por terra aí pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pronto. Mas entenda hoje, irmãos, entenda uma coisa, eu não quero falar nisso, mas vou dar só uma pincelada. O mundo caminha de mal a pior. Você sabia que o sistema tem cegado o mundo? Principalmente cegado a igreja? Sabe através de quê? Celular, internet. É a geração da cabeça baixa. Você sabia que a inteligência artificial está aí para enganar você, enganar a mim? Se você me vê aí, o meu rosto e minha voz na internet, não acredite em tudo não, viu? Ela imita seu rosto, imita a sua voz. A inteligência artificial. E a internet tem dessensibilizado todos nós. Eu não. Está repreendido em nome de Jesus. E você também não, eu creio. Pelo sangue de Jesus. Ele tem tirado de nós a sensibilidade das coisas de Deus. Um dia eu estive ouvindo a inteligência artificial, eu fiz algumas perguntas. E em meio a algumas pesquisas, sabe o que foi que ela disse? Que hoje ninguém sai de casa sem me consultar. Ela respondeu isso. Eu estou em todo o mundo. Alguém disse, mas eu não posso desligar você? Eu disse, pode. Você pode desligar a sua internet. Pode desligar o seu celular. Mas sabe o que é o pior do que o celular? Que eu soube esses dias?
Você é monitorado pelo Wi-Fi da sua casa. Os movimentos que você faz dentro de casa pelo Wi-Fi, ele consegue identificar. Pelo Wi-Fi, crente. Você pode se desconectar, desconectei, não vai me ver. Mas aonde passa, sempre tem alguém. Qual o Wi-Fi daqui? Qual Wi-Fi? Não vive sem Wi-Fi, pelo amor de Deus. A internet é útil, mas cuidado que o diabo tem lançado mão disso também. E o diabo, irmãos, está disfarçado, irmão, está disfarçado. Cuidado com isso. Está disfarçado de tecnologia, sabe? Disfarçado de evolução, de progresso, mas cuidado. Por trás disso tem principados, demônios, que querem cegar o nosso entendimento. Se naquele tempo, Jesus disse, o mundo jaz no maligno, imagina hoje. Houve agora um evento chamado COP30, onde foi gasto milhões. E um presente da China foi um satanás. Viram a imagem? O presente da China foi um satanás, com cara de demônio, com rosto de tigre, com as mãos de homem abraçando o globo terrestre. Abraçando a terra. Foi o presente da China. Desperta, crente. O diabo não brinca de ser diabo, viu? E hoje ele aparece de maneira sutil, às vezes de maneira tão explícita. Aí disseram assim, os crentes querem espiritualizar tudo. E, irmão, nós somos espirituais, temos que espiritualizar mesmo. E quando eu vi isso, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Crente, não veja isso e considere coisa comum, não. Considere isso uma afronta a você como crente. A igreja do Senhor jamais será afrontada. Deixa eu dizer a você uma vitória muito grande. Em Apocalipse capítulo 19, por aí, diz assim, a visão de João. E a sua igreja já se aprontou. Ele fala no presente, e a igreja já se aprontou. Você está pronto? Você, como filho de Deus, já está pronto? Você tem essa certeza de dizer, eu sou filho de Deus. Eu tenho uma garantia e o penhor do Espírito Santo que em mim habita. A garantia da sua salvação. A garantia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus que habita em você. Que te garante a vitória todos os dias. Mas eu posso estar desanimado. Ei, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá gemidos inexprimíveis em favor. Ao seu próprio favor. Você pensa que é você aqui do lado e ele gemendo lá por você? Não, é ele gemendo através de você. Se você tem intimidade com o Espírito de Deus, começa a abrir a boca e dizer pelo menos, ai Senhor. Aí ele começa a gemer através de você. Esse Espírito que alega os nossos corações, esse Espírito que está aqui entre nós nessa noite, falando ao nosso coração, nos alega através dos louvores. Quando eu fiz aqui um sinal, muitos não compreenderam. Diga assim, o meu louvor, o meu louvor é aqui, ó. Bota a mão no peito aí, crente. O Senhor habita no meio, é aqui, ó. Não é entre quatro paredes, não. Por essa razão, que muitos sentem a presença de Deus e outros não sentem. Estão num ambiente de glória, de louvor, uma atmosfera de santidade, de glorificação, e muitos não sentem, porque o louvor verdadeiramente não está batendo aqui dentro. Porque a verdadeira adoração, irmão, vem daqui de dentro, dos lavados e dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Um dia estaremos lá juntos. Amém? Não sei quem vai primeiro aqui nessa noite, mas pela ordem cronológica são os mais velhos. Mas cuidado, o diabo tem ceifado vidas aí. Morreu um pai e um filho. Foi ontem, não foi? E tocavam músicas lá de forró, lá na panificadora onde trabalha minha esposa. Sexta-feira, né? Morreram. O rapaz está levando salgadinhos para o casamento naquele dia. Ontem de manhã. E veio um carro e atropelou o pai e filho jovem ainda, pensando que ia casar naquela noite, e a morte esperava na esquina, em frente ao cemitério ali. Então, irmãos, diga, eu espero Cristo hoje. Eu espero Cristo hoje. Nós somos comprados, lavados, redimidos, justificados, mas a honra de um dia estarmos ao seu lado, assentado com Ele no trono. Eu preciso vencer, eu preciso permanecer firme, perseverante, porque só o que vencer
Diga, eu venci. E Deus tem algo muito maior. Quer ver só? Apocalipse capítulo 3. E encerro com esse versículo. A quem vencer, eu farei. Isso aqui é tremendo, irmãos. Já não bastava se assentar no trono de Deus junto com Jesus. Ele diz assim: ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, é demais. Já não bastava sentar-se junto com Cristo ao seu trono, ele agora diz que ao que vencer, eu farei colunas do templo de Deus. Irmãos, as colunas do templo de Salomão chamavam a atenção pelo seu brilho, pela sua grandeza, pelo seu grande ouro. Quando o sol batia, refletia e servia como bússola para os viajantes. Era uma coisa belíssima. E aqui ele diz: farei com que sejam colunas do templo do meu Deus. E diz mais ainda: eu escreverei, eita, eu escreverei o seu novo nome. Ei, fala para o teu irmão do lado: você vai receber uma pedrinha branca. Uma pedra branca. E nessa pedra branca vai estar o seu novo nome. Ele hoje nos conhece pelo nome. Eu vou dizer o meu nome, você vai dizer o seu, tá? Vai ser a maior confusão de línguas. Eu vou dizer 1, 2, 3. Eu vou dizer o meu nome, você vai dizer o seu, tá? 1, 2, 3. Davi. Não, misericórdia. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai dizer o seu nome bem alto. Eu vou dizer o meu. Certo? Todos juntos? 1, 2, 3. Davi. Olha que coisa linda. Cada um tem o seu nome. Eu soube que pregou aqui um outro pastor chamado Davi. Eu conheço. Foi da igreja de Dione. Mas aquele Davi que pregou aqui foi ontem, né? É outro Davi. Não é? E o que está aqui hoje é outro Davi. Quando Davi diz: chamei-te pelo teu nome, bata no peito, sou eu. Pode ter vários Davi, vários pastor Jamilson, vários Barbene. Ei, quando diz chamei-te pelo teu nome, ele chamou você. Pastor, existe muito questionamento, e eu vou falar aqui, eu sou meio atrevido. Tem muito questionamento sobre a predestinação, não é verdade? Mas eu lendo a palavra de Deus, alguém perguntou, olha que coisa, irmão, olha palavras que vêm a nos afrontar se você não tiver conhecimento da palavra de Deus. A pessoa perguntou assim: se Deus é todo poderoso, pode todas as coisas, já sabendo que eu estava salvo, ele precisava enviar aqui Jesus para morrer? A pergunta faz sentido, faz ou não faz? Precisava enviar aqui seu filho? Ele já sabe que eu estou salvo. Isso é mentira do Satanás, irmãos. Eu e você não merecíamos nada, estávamos todos destituídos da glória de Deus, merecíamos o inferno, não havia um justo sequer. E Deus, em sua infinita sabedoria, a Bíblia diz que Ele nos conheceu muito antes da fundação do mundo. Eu vou repetir isso que você não entendeu. Diga assim: Ele me conheceu antes da fundação do mundo. Davi diz isso no Salmo 139. Tu já conhecia os meus dias, eu era informe, mas tu já tinha os meus dias escritos no teu livro. Diga: eu tenho um livro onde está escrito as minhas obras. Não é o livro da vida, é o nosso livro. Está no capítulo 5 de Apocalipse. Então, Deus me conheceu, diga, me conheceu, muito antes de me predestinar. Pois Jesus disse: porque Deus amou o mundo, diga mundo, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 10 ele disse: eu sou o pastor das ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha aqui? Você é ovelha de Deus? Então você é filho de Deus. E ele disse: mas há muitos ainda que não ouviram a minha voz. Nem todos ouvirão. Há quanto tempo você, espero que não tenha ninguém aqui, há quanto tempo você fala com seu marido:
ou com a sua esposa, ou com seus filhos e não ouvir a voz de Deus? Que Deus nos conheceu. Diga, Deus me conheceu. Irmão, nós somos privilegiados. Nos conheceu antes da fundação do mundo e nos predestinou para um dia especial como esse, nos 33 anos dessa igreja, para falar aos nossos corações. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma garantia e o penhor que está dentro de nós, que é a beleza do Santo Espírito de Deus, que fala conosco todos os dias, através dos cânticos, dos louvores, nos ensina da palavra de Deus. Mas quantos não querem ouvir? Quantos não vêm a um culto como esse, nem de aniversário da igreja? Eu posso falar porque eu não sou pastor aqui, se não gostarem, já vim. Quantos, irmãos? Não é verdade? Mas entenda o seguinte, eu quero encerrar com isso aqui. Existe uma voz falando a esse mundo todos os dias. E essa voz, irmãos, não é só a voz de Deus. É a voz que tem conduzido pessoas ao inferno. Pessoas que estão sendo enganadas pela internet, enganadas por falsas doutrinas. Eu não quero nem falar nisso aí, porque, irmãos, eu não acredito, mas que tem pessoas, eu tenho que falar isso aqui. Não sei se o pastor já me tem falado disso aqui. Tem pessoas que têm se encantado aí, por exemplo, tem um menino aí, é menino mesmo. Entre muitas besteiras que ele já falou pela internet, ele disse uma pior esses dias. Não sei quem viu. Sabe quem é, né? Tal de... Qual é o nome dele mesmo? Miguelito. Ele disse algo, irmãos. Olha, quando eu vi aquilo, eu falei, como é que tem gente que paga para ver isso? Ele estava falando, e eu nunca vi uma língua tão estranha como aquela, não existe. Ele disse, vocês vêem alguma tomada aqui nesse púlpito? Ninguém viu, né? Eu tenho luz própria. Ele disse isso. Miguel, ele disse, eu tenho luz própria. Eu não deixo barato, né? Eu faço meu comentário, né? Ele, ó, quem tem luz própria é Jesus Cristo, crente. E quando ele disse, eu sou a luz do mundo, e ele disse, vós sois a luz do mundo, é porque a minha luz vai brilhar em você, e você vai refletir Jesus na sua vida. Eu tenho luz própria, misericórdia, enfim. Está por aí pregando e enchendo e ganhando muito dinheiro com isso, viu? Espero que você não dê crédito a isso. Dê crédito à palavra de Deus que tem falado com você essa noite. Amém?